Tudo bom, pessoal? Quero ler aqui dois versículos em Atos 5, 36 e 37. Então, Atos capítulo 5, versículo 36. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo, se alguém. E a este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto. E todos os que lhe obedeceram foram dispersos e reduzidos a nada. Versículo 37. Depois deste homem, levantou-se Judas da Galiléia, nos dias do censo, e atraiu muitas pessoas após ele. Esse também pereceu, e todos os que lhe obedeceram foram dispersos. O que eu quero chamar a atenção aqui, lendo na Bíblia King James, esses dois versículos, falando de duas personagens consideradas messiânicas, que atuaram no século I, meados do século I. Essas palavras teriam sido colocadas na boca de Gamaliel I, um rabino da escola de Hillel, que fazia parte do Sinédrio, que é aquele conselho de judeus, era o tribunal dos judeus, ali daquele contexto do século I. E no caso aqui, Gamaliel teria citado essas duas personagens messiânicas, judeus messiânicos, para legitimar o movimento do Nazareno, o movimento ali que estava sendo liderado pelos apóstolos, seguidores do Nazareno, Jesus de Nazaré. Então, Galileu então ele vai fazer menção a esses dois messias, Machia aí, que teriam se levantado contra Roma e tiveram um destino trágico, para poder assim legitimar o movimento do Nazareno, para poder justificar de que não poderia se exterminar o movimento do Nazareno usando a força, a violência, como estavam fazendo os saduceus, os inimigos dos seguidores do Nazareno, mas deixasse o tempo de falar se esse movimento era um movimento de Deus, de Yahvé, ou se não era de Yahvé, como foi os dois casos anteriores, de que não foram um movimento de Deus, porque tanto Judas como Teudas foram capturados, foram mortos pelos romanos, já que eles haviam se levantado contra o Império Romano. Mas assim, quero chamar a atenção aqui, já fazendo uma crítica literária do texto, desses dois versículos, aqui na Bíblia King James, mas o que eu quero chamar a atenção aqui, com relação a esses dois homens que Gamaliel cita, Judas, o Galileu e Teudas, há um erro aqui na datação feita pelo autor do livro de Atos. Ninguém sabe quem foi o autor. Segundo a tradição, foi o evangelista Lucas. Lucas escreveu o evangelho, o terceiro evangelho, e teria também escrito o livro de Atos. Mas a datação feita aqui por ele é uma datação equivocada. Olha só o que ele diz, que primeiro, porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo-se alguém. No versículo 37 ele diz, depois deste homem se levantou Judas da Galiléia. Mas olha só, segundo o que está escrito, segundo os indícios históricos, é de que Judas ele não foi posterior a Teudas. Pelo contrário, Judas ele foi anterior. A rebelião de Judas, filho de Ezequias, Judas ele foi então um messias político que teria se revoltado contra a dominação do Império Romano, já que o Império Romano, quando anexou Jerusalém, passou a cobrar impostos, começou ali uma atividade fiscal, cobrando impostos das propriedades do povo judeu. Então Judas teria, através do seu movimento que ele conseguiu reunir, fazer um levante e uma ressurreição contra o Império Romano. Então isso ocorreu no ano 6 e no ano 7. Já Teudas, que é considerado aí também um bandido, um machia político, mas a sua rebelião foi um pouquinho diferente, já que ele se colocava também como um profeta milagroso, e para poder ratificar o seu messianismo, ele reuniu os judeus, os seus seguidores, levou eles diante até o Rio Jordão, e ali ele havia prometido que faria o Rio Jordão se dividir, como foi feito pelo profeta Josué, lá no livro de Josué. Então Teudas, ele foi do ano, esse sim, foi no ano 44, 45 depois de Cristo. Então aqui é uma contradição, há uma discrepância com relação à datação que o autor do livro de Atos colocou na boca de Gamaliel. Além disso, eu quero aqui destacar o papel do Machia, o papel do Messias, no século I. Então havia uma energia messiânica muito forte nos meados do século I, no que tange aí ao aparecimento de Messias, aí na tentativa de libertar os judeus dos seus inimigos, os romanos, que haviam dominado ali a Judéia, e cobrado impostos, e estabelecido
uma atividade fiscal muito pesada sobre eles. Só para você ter ideia, os judeus, além de pagar, né, os impostos do templo, né, os judeus, naquele contexto, além de pagar os dízimos, né, cobrados pelo sacerdócio, tinham que pagar os impostos cobrados pelo Império Romano e os tributos cobrados pelo regime herodiano. Então isso dava aí no total de 30% a 40%, né, dos seus rendimentos que vinham das colheitas. E eles pagavam mais do que as outras regiões do Império Romano. A taxa de cobrança das outras regiões também dominadas pelo Império Romano era entre 9% a 12%. Então os judeus estavam passando dificuldade, estavam passando fome, havia muitos pobres, havia os camponeses, né, estavam ali enfrentando uma crise, né, fome, porque a sobrecarga fiscal era muito grande sobre eles. Então, movimentos como de Judas, como de Deutas e outros, né, também, o samaritano também, que foi outro Messias político, né, que foi também massacrado, ele e seus seguidores, lá no Monte Gerizim, a mando do governador de Jerusalém, né, que era o governador da Judéia, Pôncio Pilatos. Então, todos esses messias políticos, eles tinham como objetivo trazer o reino de Deus, né, para Israel, né, o reino ali davídico. Eles queriam que a glória do passado fosse imanente, queriam a restauração do reino davídico e queriam a libertação e a paz, né, queriam que os romanos, que haviam tomado a sua terra esta que foi dada pelo seu Deus. Então, para eles, os judeus, os messias, né, Judas, Deutas, o samaritano e outros, era inadmissível que sua terra, que havia sido dada por Yahvé, fosse entregue a um povo pagão, a um povo que adorava um Deus falso, né, os deuses, né, os politeístas, e que estavam ali exercendo um monopólio financeiro sobre eles, né, os judeus. Então eles se revoltaram diante dessa situação social e deflagraram então uma era messiânica, uma era de Messias, na tentativa de recuperar a terra dos romanos e assim estabeleceu a Basileia davídica ali em Israel e no mundo todo, já que também havia essa questão apocalíptica de que o reino do Messias, né, o reino do Mashiach seria não apenas na terra de Israel, mas no mundo todo. E aí entra aquela questão, e Jesus pode ser também colocado aí, pode se enquadrar na categoria de um Mashiach político e não um salvador, né, como é a leitura cristã, né, de que Jesus ele não veio para ser um salvador político, um Mashiach político, mas sim um salvador da humanidade. Claro que isso é uma leitura posterior, isso é uma leitura cristã, que foi feito de forma tardia, né, de que Jesus jamais ia ser considerado um revolucionário, né, nos modos aí do Che Guevara, Fidel Castro, né, um político, né, um salvador político. Mas dentro do contexto aqui, né, Aslan, né, Reza Aslan trabalha muito com essa ideia de que Jesus sim, ele era também um Mashiach político, né, ele poderia ser também enquadrado aí no partido dos Zelotas, apesar que ele não era um Zelota, mas ele também era considerado um tipo de Zelota, já que o próprio Jesus, ele foi crucificado, né, ele foi condenado e crucificado pelo Império Romano, né, e foi condenado por se colocar como rei dos judeus. Você vê ali a placa em cima da cruz, né, que Pilatos mandou escrever, INRI, né, Jesus o Nazareno, rei dos judeus. E algumas passagens, né, se você for elencar no Novo Testamento, deduz, né, de que Jesus realmente seria um Mashiach político, né, já que ele se levantou em algumas ocasiões contra o Império Romano, né, contra o monopólio religioso encabeçado pelos saduceus, que eram mancomunados com o Império Romano, e também se levantou contra o Império Romano. Você tira as suas conclusões. Comenta aí o que você acha dessa fala aí, dessa abordagem que eu fiz a partir de Atos 5, 36 e 37. Fala pessoal, eu deixei aqui uma coisa que não pode deixar passar em branco. Com relação à fonte que o autor do livro de Atos usou para falar sobre esses dois Mashiachs, né, dois Messias, que foi massacrados pelo Império Romano e que foi usado aí como pelo autor de Atos, né, que ele colocou essas palavras na boca de Gamaliel para poder legitimar aí o movimento do Nazareno no que tange aí a ser o verdadeiro messianismo, né? O movimento messiânico autêntico seria aquele que foi inaugurado pelo Mashiach Jesus de Nazaré. Então, qual foi a fonte que ele deve ter usado? A fonte, com certeza, é o livro do Flávio Josefo, né, Antiguidades Judaicas, que foi traduzido para o português como História dos Judeus ou História dos Hebreus. E por quê? Olha só, lendo aqui, ó, apesar dos autores, como John Gill, defenderem a veracidade e a precisão histórica do livro de Atos, e de outros, como, eu vou falar esses nomes aqui, mas não sei se eu vou pronunciar de forma correta, né? Hermer e Jempef, seguiram a linha de John Gill, ao afirmar que a fala de Gamaliel se refere a outro Deutas, que liderou uma revolta anterior a Judas, o Galileu. A visão mais coerente é a de autores e autoras como Bárbara Scherlatti,
pela qual o autor de Atos dos Apóstolos, olha só que interessante, fez uso da obra de Flávio Josefo intitulado A Antiguidade Judaicas, cujo livro 20, capítulo 97 e 98, refere-se a Deutas dos anos 45 e 46 depois de Cristo. E o livro 18, capítulo 1, faz menção a Judas, o Galileu, nos anos 6 e 7. Né? Então, há uma data equivocada aqui por parte do livro de Atos, do autor de Atos, já que ele coloca Judas depois de Deutas, né? Sendo que Judas é anterior, é do ano 6 e 7, e Deutas é do ano 44, 45 depois de Cristo. Isso foi tirado do livro do Flávio Josefo, como fonte para fazer a sua legitimação através de Gamaliel. Esse autor teria cometido um erro na leitura do texto, ao tomar como posterior referência à execução do filho de Judas, o Galileu, após a rebelião de Deutas, como se tivesse dito que a rebelião de Judas foi posterior. E para a autora, de qualquer forma, há concordância na qual o autor faz uso da obra de Flávio Josefo. Então, é a obra de Flávio Josefo que vai falar, que vai mencionar esses dois messias políticos, né? Judas e Deutas, mas na obra de Flávio Josefo vai falar que Judas ele é anterior, ele antecede, né, a Deutas, que é do ano 44 e 45. E Judas, o Galileu, filho de Ezequias, ele é do ano 4 e 5, né, do ano 6 e 7, aliás, depois de Cristo. Então, se o livro de Atos foi escrito no ano 70, como o autor fez uso do livro de Flávio Josefo, sendo que o livro de Flávio Josefo, na Antiguidade Judaica, é datado do ano aí 93 e 94, depois de Cristo, ou depois da Era Comum. Então pense aí e coloque um comentário aí o que você acha.